Fala, ser humano, começando aqui mais um episódio do Pode Ser Humano e de verdade, quanto aprendizado, quanta coisa boa. Para você que assistiu os anteriores, já começa já metralhando de comentário aqui, comenta já nesse vídeo, curte, compartilha. Eu falei até no último episódio que eu achei que eu nunca ia entrar nesse trem de algoritmo, tá ligado? Mas, cara, não tem como, você tem que entrar, mano. Então, ajuda nós com esse algoritmo. Compartilha com todo mundo, curte, manda pra vovó, manda pro vovô, pra mamãe, manda nos grupos de WhatsApp aí. Vamos fazer um barulho, gente. Pode ser humano. Vamos pra cima. E hoje, mais um episódio que é engraçado, né? Que eu ficava olhando, o pessoal falando, mas não é um episódio especial e tal. Eu falava, caramba, todos os episódios especial. E realmente é isso, cara. Na literalidade mesmo. É muito especial a gente ouvir pensamentos diferentes, de formas diferentes, às vezes sobre o mesmo assunto. Então hoje, um episódio muito especial, de verdade. Eu tô aqui com uma pessoa que eu posso chamar hoje, né? Muitas pessoas passam aqui, mas nem todas eu posso dizer que eu tenho um nível de amizade, tenho construído amizade, relacionamento. E aqui eu tenho uma pessoa que eu tenho construído isso, né? Faz pouco tempo, mas esse pouco tempo já foi uma loucura, né? Então, gente, com vocês aqui, vou falar o formal, bonitinho, mas depois eu vou pra resenha, mas com vocês aqui, o Fábio Moraes, ó. Fábio Morais. Dá um salve aí pra galera, Fábio. É nóis, queridão. Acho que tempo é uma coisa meio ilusória, né? Às vezes, um minuto é o que acontece tudo na nossa vida. Um minuto é preciso para acontecer muita coisa na nossa vida. Então, mesmo com tanto tempo, ou melhor, com pouco tempo que a gente conheceu, acho que muitas coisas já se desenrolaram, assim. E acho que, primeiro de tudo, eu queria, antes de te agradecer pelo convite, te parabenizar, assim, pelo ato de coragem. É doido, mano. De desbravar, não só esse mundo de empreendedorismo, de podcast, de tanta coisa que está rodando, mas de especificamente por fazer algo tão genuíno, assim. Que não tem muita casca, tem mais identidade, tem mais núcleo, que é o que verdadeiramente nós somos, né? Muito bom. Quando eu vim pra cá hoje, eu falei assim... Puxa um pouquinho pra você, Fabinho. Pra cá aqui? Boa. Deixa mais pertinho. Quando eu vim pra cá, eu tava te falando, né? Até pensei em construir 2 ou 3 linhas, assim, de tópicos que eu vou desenrolar lá. Mas eu falei assim, cara, se é pra ser humano, acho que quanto mais abrir espaço pra naturalidade, pra nossa essência, mais vai se aproximar. Então, eu queria te parabenizar, assim, pelo ato de coragem de explorar esse campo da humanidade, né? Com muita vulnerabilidade. Aliás, pra mim, vulnerabilidade, o que para muitos é sinônimo de fraqueza, como diz a Brené Brown, que é um pesquisador que eu acompanho muito, vulnerabilidade é sinônimo de coragem, né? Tem que ter muita coragem. Se a gente for investigar as principais pessoas que fizeram os maiores feitos da história, né? Todas elas tiveram que se arriscar muito, né? E se arriscar muito é estar aberto para um possível fracasso, possíveis fracassos para chegar até o sucesso. E se vulnerabilidade para alguns é fraqueza, né? Eu acho que essa fraqueza, na verdade, essa soma de fraquezas, ela vem de um lugar de querer assumir riscos. Então, para mim, vulnerabilidade é alguém que está querendo assumir esse risco com muita coragem de fazer algo novo, sem saber o resultado. Galera, já vão sentindo a fagulha aí, hein? Porque aqui, ó, a gente já começa já no flow lá em cima, cara, na mentalidade lá em cima. E aí já... Bom, primeiro, tamo junto, Fabinho, fico feliz. Você é um cara que eu sempre pensei desde de quando começou o Pode Ser Humano. Nos primeiros episódios já, só pela a intensidade da nossa relação, como foi, e os papos que a gente tem, né? Que, na verdade, a gente tem um podcast por dia, pelo menos, lá na Neduz, lá de conversa. Mas é um cara que sempre pensei em estar aqui com a gente. E mano, vamos surfar nesse tema que você trouxe agora de vulnerabilidade, porque eu queria que pra gente introduzir, né, pra gente começar aqui, você falasse um pouquinho do seu papel hoje, né? Porque, óbvio, a gente tem vários papéis na vida, mas eu tive contato, o papel, o momento que eu tive contato com você está dentro de um papel
que é um papel muito relacionado às relações humanas, né? A resolução de conflitos, a vulnerabilidades e tudo mais. Fala para mim um pouquinho, conta pra gente aqui, como que foi essa jornada, basicamente, para você entrar dentro desse universo de humanas, a gente às vezes fala humanas e pensa que não tem nada de exatas, tem exatas também, é complexo, porque tem muita complexidade as relações. Mas como que você chegou nisso, cara? Por que você foi para esse universo de gente, de pessoa, sabe? Acho que para chegar no meu papel atual, vale contar um pouquinho da minha história. E a minha história começa em partes muito exatas, assim, né? Eu sou filho do Fábio, né? Também, que é Ó, meu... Eu sou baita Fábio, nome, mano. sou Fábio Filho, mas a maioria da galera me chama de Fabinho, né? Por causa do meu pai. Então, sou filho do Fábio e da Regina. Ambos educadores, né? Meu pai é matemático, minha mãe é pedagoga. Então, já na minha adolescência, quando eu tinha 15 anos, teve um evento muito engraçado que eu sempre toquei na igreja e tava indo de ônibus pra tocar na igreja à noite, assim. E aí a minha mãe falou assim, cara, cuidado, você vai pra igreja tocar à noite e lá não é tão seguro, tal. Não leva o celular, que você acabei de te dar esse celular, não leva não. E eu, ali na época de smartphone, tinha acabado de lançar o smartphone que ela tinha acabado de me dar, eu falei assim, cara, eu vou levar. E aí, como mãe que planta uma ideia, né? Às vezes o mundo conspira e essa ideia acontece. Eu morava em Natal, na época, uma cidade um tanto quanto mais violenta, assim, em relação a assaltos, essas coisas. E aí levaram meu celular naquele dia. E eu voltei em casa, assim, naquela época meio rebelde, e eu falei assim, mãe, eu não quero que você me dê o celular. Eu vou correr atrás dele agora. E aí, inspirado muito na posição deles, assim, né, como educadores, eu comecei a dar aula de matemática. Depois de uns anos, comecei a dar aula de Aí, eu tô física. falando, tem as exatas aí no meio. E passei mais ou menos 4 a 5 anos nesse lance de dar aula. Comecei dando aula particular, né, para filhos e amigos dos meus pais, assim. Depois entrei para dar aula num curso preparatório de alguns concursos, assim. E fui crescendo e aí entrei nesse universo de exatas e entrei na universidade para ser engenheiro, né? Comecei a estudar engenharia mecânica. Só que aí, enquanto eu dava aula e estudava para ser engenheiro, teve um ano que foi muito marcante para mim. Em dezembro, em uma semana específica, caiu na minha conta bancária quase o salário exato da minha mãe, que era formada em pedagoga, concursada. E eu falei assim, caraca, velho, tô ganhando igual a minha mãe, e, tipo, eu nem sou professor, né? Eu dava, assim... Sim. E aí, na hora, parece que como um flash de luz, veio uma pergunta na minha cabeça. Ou melhor, uma reflexão. Falou assim, cara, será que não tem algo muito errado para que esses pais dos meus alunos estejam pagando a mesma mensalidade que eles pagam na escola, só para que eu ajude os filhos deles a passarem de ano, assim, no final de ano? Aquilo, assim, passou muito rápido na minha cabeça e eu fiquei assim, olha só, que reflexão louca, né? Eu sei que eu passei aquele ano super feliz, né? Tive um bom resultado financeiro e tal, mas logo nas semanas seguintes eu fiquei com essa pergunta no ar, né? E aí que começa um pouquinho da minha historinha com o ser humano. Eu comecei a refletir, o que tem por trás do ser humano que esse sistema educacional ali das escolas não está conseguindo desenvolver a capacidade dele total de aprendizagem? Top. Por mais que quando eu esteja aqui Caramba, dando... aquele celular deu efeito, hein? O Pois é. roubo do celular. E nessa época eu tinha um aluno que ele tinha realmente um diagnóstico de TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção. E eu comecei a investigar um pouco mais como que era a forma dele aprender. Tá. E ele sempre é um cara muito brincalhão, assim, né? E aí na casa dele, o pai dele estava construindo um motorhome. E na casa dele, no quintal, assim, o pai dele começou a desenhar no chão como que seria esse motorhome. Onde é que ia ficar a cozinha né, lá dentro do motorhome, onde é que ia ficar a cama. E eu falei assim, caraca, a aula do Gabriel vai estar aqui hoje. Eu ia dar aula para ele de área, perímetro, essas coisas, né, de matemática. Aí eu falei assim, caraca, Gabriel, hoje a aula vai ser aqui. E assim, naquele dia, depois de 2 semanas que eu estava tentando ensinar ele várias coisas de geometria, ele teve uma evolução de aprendizagem muito alta. E aí eu comecei a testar isso com alguns outros alunos. Tinha um outro carinha que morava no meu prédio, que ele gostava muito de jogar videogame. Então, cara, ele só estudava quando eu ia estudar com ele, e quando eu não estava fazendo isso, ele estava jogando videogame, porque os pais dele não estavam acompanhando, então ele
ficava o dia no videogame. Aí eu cheguei certo dia na casa dele e falei assim, cara, hoje a gente vai fazer aula no videogame. Cara, o moleque ficou feliz da vida, né? A gente vai jogar FIFA, ele já adorava jogar FIFA, né? Só que aí eu falei assim, mas vai ter um desafio. Você vai ter que contar quantos passes o seu jogador preferido desse time aí que você vai jogar comigo, ele vai dar. Nessa época, a sua atuação profissional estava ainda em dar reforço para as crianças ou não? Eu tava equilibrando isso com as aulas de engenharia, né? É, porque tem esse outro lado que você já me Exato. contou. A minha universidade era bem flexível, né? Então, tinha dia que eu tinha aula mais de manhã, aula de tarde e tal. Então, eu ficava dividindo minhas agendas, assim. E aí, esse cara pirou, porque eu fiz um esquema para ele calcular os passos e a gente teve uma aula de porcentagem, fração, só jogando FIFA. E aí, quando isso começou a dar certo, eu fiz isso mais ou menos 3 vezes, especialmente com esses 2 alunos, eu comecei a criar uma tese, né? Eu comecei a pensar no futuro da educação. Eu falei assim, cara, talvez, assim como tudo está evoluindo, a educação tem que começar a refletir se esse esquema de colocar um monte de cadeira e enfrentar um quadro branco é a melhor forma das pessoas aprenderem, né? Porque, putz, tá tudo mudando no mundo. Meus pais estão começando... Tipo assim, meu pai era meio que antagônico com esse lance de celular. Ele odiava o WhatsApp. Mas naquele ano ele começou a usar o WhatsApp. Eu falei assim, olha só, tudo... Eu olhava ao meu redor, tava tudo mudando. iFood, Uber, a gente não pegava mais táxi, começava a pegar Uber. Muita coisa estava mudando e eu comecei a refletir esse mesmo paradigma para a educação, né? Cara, será que a educação também não tem que mudar em relação a como que o indivíduo está, né, aprendendo? E aí, a partir dessa tese, eu criei meu primeiro projeto de empresa ainda na universidade. Legal. E aí eu comecei a perder aquele tesão, assim, pela engenharia, sabe? Foi bom enquanto durou. Sim. Mas eu comecei a entrar no universo da educação. E aí, nessa tese de, ok, como é que eu busco formas diferentes de aprendizagem para o ser humano ali aprender do jeito dele, qual é que é o jeito de cada ser humano de aprender, aí eu fui estudando um pouco de psicologia, perfil comportamental, né? E fui, como eu disse, tirando o pé da engenharia. E aí, numa das minhas férias, eu ainda estava ali na engenharia sem saber ter essa conversa com meus pais, porque assim, foi uma jornada de 5 anos para entrar na engenharia, né? Ensino médio, aí cursinho, entrar na Universidade Federal. Eu falei assim, cara, como é que eu vou ter essa conversa com meus pais Sim. sobre não fazer mais engenharia e agora montar uma empresa? Né? Tipo, esquecer o sonho de ter um diploma e... rompeu o tradicional ali, É. né? A expectativa deles, né? Pois é. Nisso daí a gente é parecido. Também vivi essa jornada. E aí eu falei assim, vou tirar férias e vou vir aqui para Sorocaba, onde a gente tá hoje. Porque eu tenho uma parte de família lá, São Paulo tem também mais oportunidades de conversas, negócios, e aí eu vou, sei lá, vou passar um tempo descomprimindo, refletindo sobre isso e ver o que dá, né? E aí foi que eu encontrei a Eduz, né? A empresa que eu sirvo hoje. E aí, quando eu encontrei a Eduz, a empresa que eu estou trabalhando hoje, eu entrei na empresa e recebi um livrinho, que era o livrinho de cultura da Eduz. E aí, assim que eu abri a página, tinha a missão daquela empresa. A missão era ajudar as pessoas a explorarem o seu real potencial. Opa. Aí eu falo assim, caraca, é a mesma coisa que eu estou tentando fazer lá em Natal com meus alunos. Tem gente tentando fazer isso aqui na empresa. O que é isso? E aí eu passei 2 anos nessa empresa e percebi que era uma empresa totalmente desconstruída, né? Virada ao avesso. A forma das pessoas se cobrarem, a forma das pessoas trabalharem no dia a dia. Sabe, empresa que não tinha ponto, que não tinha muito de comando e controle. Metas eram uma coisa bem diferente. Eu falei assim, caraca, tem gente também tentando fazer coisas diferentes, não só na educação, como eu estava querendo, mas também dentro de uma empresa, né? Da forma de se trabalhar. Eu estava investigando a forma de aprender, né? Então, o Eugênio, o dono da Eduz, estava investigando a forma de trabalhar. E aí eu falei assim, caraca, acho que tem um lugar aqui para eu passar um tempo, né? E aí, as minhas férias, que eu tinha planejado, essas minhas férias em Sorocaba, de fazer um monte de coisas, eu passei meus 2 meses dentro da Eduz, convivendo com as pessoas, fazendo entrevista e tal. Até um pessoal me chamou para trabalhar lá algumas vezes, né? Eu fiz até um pequeno estágio lá e voltei para engenharia lá. Saí de São Paulo, né? Voltei para Natal, a cidade que eu morava, com aquilo na cabeça. Caraca, a Eduz foi um período sensacional, né? Conheci um outro tipo de empresa, fiquei com aquilo.
E aí o universo vai conspirando, né? Quando eu voltei para Natal, 3 dias depois, Jornal Nacional. Covid-19, pandemia, não sei o quê. E aí, com isso, a minha universidade parou, né? Dias depois, a universidade parou. E aí foi aí que eu aproveitei a desculpa para conversar sobre isso com meus pais. Eu falei assim, pai, mãe, eu já não estava feliz com a universidade. Infelizmente, o mundo está passando por isso, né? Covid e tal. A universidade vai parar. E eu tô entendendo que lá em Sorocaba eu vivi períodos de coisas que eu quero continuar aprendendo. Então, se vocês me permitem, eu vou passar agora mais uma temporada lá enquanto a gente tá em Covid. E tudo bem, né? Sei que quando eu voltei pra cá, aí eu voltei decidido cara, eu vou entender. Guardei o projeto da educação, né? Botei um pouco na gaveta. E eu falei assim, vou entender como que é esse lance de construir uma empresa humanizada. Uma empresa focada na excelência humana, assim, né? De como, a partir do desenvolvimento das pessoas, a empresa se desenvolve. Essa era a tese que a Edu sempre teve, né? E aí começa a minha jornada no papel que eu tô hoje, né? Eu tenho um papel hoje na Eduz que tem a denominação, né, que chama facilitador. E o que é ser um facilitador? Está muito ligado a questionar o nosso modus operandi de como é liderar organizações, liderar as pessoas dentro do trabalho. Como sair de um paradigma de comando e controle, de ver as pessoas como peças. Sabe na época que, na história, nas aulas de história do ensino fundamental, a gente estuda a Revolução Industrial, né? Na Revolução Industrial, a gente começa a encarar as pessoas como etapas de um processo, cada um num trabalho mecânico, faz isso, faz aquilo, e a gente controla essas pessoas para que linha de montagem. para que o final desse resultado seja cada vez mais poderoso. E para isso você controla o que essas pessoas fazem. E aí a gente na Eduz começou a investigar um paradigma de liderança de, ao invés de controlar as pessoas, seria controlar os processos para que as pessoas pudessem fazer o melhor que elas pudessem fazer. Olha só que radical, assim, né? E aí é daí que surge o meu papel, né? Um lugar de ser facilitador, ser um líder facilitador para construir essa forma de se trabalhar. Sim. Que é complexa pra caramba. Talvez a gente vai desenrolar um pouco aqui. Mas esse é um pouco do meu papel. Investigar novas formas de trabalho mais humanizadas. E eu tendo esse contato, que eu tenho esse contato na Eduz com esse seu papel. Até engraçado que agora há pouco, tava falando com o Ed aqui, né, do podcast. E aí a gente tava falando sobre você, sobre o seu papel. E aí ele falou assim, é muito legal porque o mundo corporativo não tem esse papel normalmente. Então, pra gente que tem, parece até ser um luxo, que facilita muita coisa. E de fato, até eu que também já vim do mundo corporativo, é um papel que, nesse formato e com essa proposta, eu acho que ele é muito recente até. De olhar pro ser, olhar para o modus operandi, igual você disse, né? A forma como as coisas são feitas e como elas podem potencializar não somente através dos processos, mas a junção dos processos com a humanidade, aceitando a individualidade de cada pessoa, enfim. Então é um papel assim que eu acho que toda empresa deveria ter, não só empresa, né, mas eu acho que todo mundo que se relaciona em sociedade deveria ter, seja em casa, seja em qualquer lugar, porque afinal de contas, facilitar é o desafio de qualquer relação, né? E aí, trazendo para o mundo corporativo, que é onde eu queria começar a gente resenhar aqui, bater uns papos, resolução de conflito, cara. Porque acredito que você tem contato com isso diariamente, né? Onde tem gente, tem conflito, natural. Forma diferente de pensar, enfim, histórias diferentes. E eu lembro que uma vez você comentou comigo sobre a dor de grande parte dos seus alunos está associada a resultado, né? Então, a dificuldade de conseguir fazer um grupo de pessoas chegar a um resultado. Né? Cara, o que você tem aprendido em relação a esse processo de facilitar com o alcance de resultados? O que você tem aprendido nisso, cara? Top. Cara, pegando o primeiro você que é empreendedor aí já pega o caderninho para anotar. Que com certeza você vai ter umas buchas dessas. Já tem e vai ter ainda em relação a relacionamento. Fica atento aí que... Acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto de falar, assim. Porque, assim, nossa vida enquanto empreendedores, né? Eu também
não só estou servindo a Eduz hoje, mas também estou montando um empreendimento, está focada realmente em resultados. A gente tem um resultado a ser buscado o tempo inteiro. Só que o lugar de construir esse resultado tem uma complexidade que muitas vezes as pessoas não gostam de falar. Só que ela tá ali. A gente às vezes só quer fugir. Tem um cara, um dos fundadores do Alibaba, né? O Japa lá fala assim, cara, na minha vida enquanto líder aqui, eu aprendi duas coisas que eu resumo que é o papel da liderança. E ele resume em duas coisas, que é, primeiro, contrate ao longo do tempo pessoas que são melhores que você em relação a alguns atributos técnicos, né? E depois, faça com que essas pessoas consigam trabalhar juntas. É aqui que começa a complexidade. Porque, sim, é sobre gerar resultados, mas quando a sua empresa deixa de ser você, a empresa Fábio S.A., né, e começa a vir pessoas, é como construir não só mais o meu resultado, porque agora a empresa já não sou mais eu, é como a equipe se relaciona para chegar nesse resultado. Sim. E geralmente é aqui que a bagunça começa, né? Toda a equipe é composta por também dois espaços. Eu digo que é o espaço estrutural. O que é o espaço estrutural, para que a galera que está assistindo entenda? Cara, é tudo aquilo que a gente consegue ver a olho nu. São os projetos de uma equipe, as próprias metas, os processos que são criados, sabe? Os planejamentos, as ferramentas de trabalho que são utilizadas. Tudo isso é muito visível, que eu chamo de espaço estrutural. Legal. Só que junto com esse espaço estrutural, eu digo que vem junto um espaço que eu chamo de espaço tribal, ou espaço relacional. Espaço tribal não é uma definição minha, né? Vocês vão encontrar isso se vocês forem pesquisar, mas é o espaço das relações. Que relações? Cara, dentro de uma equipe, as pessoas têm sentimentos, as pessoas às vezes estão num dia bom ou não estão num dia bom, as pessoas têm crenças, as pessoas têm modelos mentais, as pessoas têm tipos de comportamento, as pessoas têm diferentes histórias de vida. E isso que constrói cada ser humano vai construindo as relações. Então, às vezes, dentro do trabalho, se dá melhor com alguém, não se dá tão bem com outra pessoa, tal. Vão criando conexões de diferentes níveis ali, né? Tudo isso, agora no espaço relacional, é invisível, concorda? É muito difícil de mensurar, né, cara? É imensurável, é complexo. A Só parte que- abstrata da coisa. Só que existe uma verdade inegável aqui. Essas duas coisas andam juntas. Não existe projeto, não existe processo sem os sentimentos. Às vezes, você pode construir o melhor processo do mundo. Se certo dia a sua equipe tiver um abalo emocional por algo, esquece, cara. Acabou. Isso para mim, é uma das respostas para dúvidas que muitos empreendedores têm em relação a planejamento. Eu fui lá, planejei, o meu plano era incrível no papel, mas na hora da execução, parece que no final aconteceram algumas coisas que eu não sei revelar o quê, mas o meu plano não deu certo, Perfeito. como eu esperava. O que é esse aconteceram coisas que eu não sei? Para mim, tá ligado à complexidade humana que tem ali. É muita variável, nas variáveis humanas mesmo. E aqui que eu faço um convite para quem está assistindo coloque alguns minutos de disposição para não esquecer a parte prática de empresa, que são os projetos e planejamentos, porque isso realmente é importante. Eu reconheço que isso é importante. Sim. Mas é um convite para estar disposto a escutar e investigar, conversar aqui com a gente sobre essa parte humana. Porque ela é, de fato, negligenciada. E eu negligenciei por muito tempo na minha vida. Quando eu comecei até pela minha cabeça de engenheiro, né? Estava estudando engenharia, professor de matemática, de física. Para mim, montar projetos, entrar numa empresa para trabalhar, era focar nos processos, nas metas, nos planejamentos, em tudo aquilo que era visível. E quando acontecia, quando alguém estava triste no trabalho, quando alguma pessoa não concordava com a outra, eu não dava atenção para aquilo. E agora eu começo a dar... Talvez eu dê mais atenção para isso do que outras coisas, né? Eu acho que é uma bola dividida, Perfeito. assim, né? Que um líder facilitador, como assim eu denomino, é aquele que constrói uma ponte entre essas coisas que são visíveis e invisíveis, que consegue harmonizar esses dois mundos.
Mas o convite aqui é para a gente começar a falar desse aspecto mais invisível que tá no humano. Você falou sobre conflitos, né? Quem aqui não tem conflito dentro de casa, por assim começar? Imagina no trabalho. Aliás, eu acho que no trabalho existem mais conflitos que vão para debaixo do tapete, mas que existem, só são escondidos. E já eu falo sobre isso. Mas existem tanto quanto a gente tem na nossa própria casa, com as pessoas que a gente mais ama. O conflito é uma coisa super saudável, né? Eu acho que o que não é saudável é exatamente eles irem para debaixo do tapete e a gente esquecer eles lá por determinado tempo, assim, né? Ou até por tempo indeterminado. E por que eu acho isso? Porque, falando em resultados, você falou assim, cara, como que é unir o aspecto humano, ser um pouco mais humano dentro das organizações, mas ainda buscar o resultado? Para mim, tudo começa em construir um ambiente de confiança. Toda relação de alta performance, porque se a gente for usar a palavra resultado pode ser um monte de coisa, concorda? Pode ser dinheiro, pode ser, cara, clientes felizes. Vamos pegar o resultado... As KPIs aí do mundo corporativo. Exato. São várias. Mas vamos por um momento usar o resultado como a palavra resultado mesmo. Sei lá, o resultado da nossa amizade, da nossa relação. É um resultado. Perfeito. Resultado do eu com o meu corpo físico. É um resultado. Mas falando de resultados dentro de uma equipe, né? Acho que para mim tudo começa em qual é o resultado das relações que estão se construindo ali. E por que para mim isso é importante? Porque se a gente está falando num mundo que cada vez mais nos convida para ser mais colaborativo, porque a gente está vendo inteligência artificial surgindo aí para dar assistência a um monte de coisa que a gente faz de forma prática, assim, né? Sim. Se tudo está se tornando... Tudo que era mecânico antes e que exigia nosso tempo mental de fazer as coisas ali, está cada vez mais nos convidando a esquecer essas coisas e mais ir para um lugar de criatividade, de pensamento. É óbvio que isso nos convida também para um lugar mais de colaboração. Perfeito. Ninguém executa mais nada sozinho, né? A maioria das pessoas estão saindo desse lugar de esteira e tal e estão indo para um lugar mais colaborativo. Quando você chama as pessoas para esse futuro do trabalho mais colaborativo, eu também estou convidando as pessoas para pensarem como é conviver com o outro. Com certeza. E conviver com o outro, a palavra afeto, para mim, é sobre afetar o outro. E nem sempre, quando eu afeto o outro, está sendo gostoso. Então, para falar de resultado de construir equipe, eu gosto de primeiro falar sobre criar um ambiente de confiança. E de onde vem esse ambiente de confiança? Para mim, se constrói na palavra que a gente começou o podcast hoje, chamada vulnerabilidade. Quem também fala isso é a Brené Brown, né? Ela fala que quando duas pessoas estão se conhecendo, invisivelmente entre essas duas pessoas existe um muro. É um muro invisível. Que eu tenho menos coragem de dar passos em direção ao outro, porque eu não sei como é que o outro vai reagir. Sim. E isso acontece, você vê muito isso acontecendo no fenômeno da internet, né? As pessoas tendem a criticar mais atrás dos seus muros. Fica corajoso, né? Fica corajoso. Mas se a gente for para a relação prática do trabalho, no olho a olho, quando esse muro está construído, fica muito difícil ser sincero, fazer uma crítica, dar uma opinião. E isso, já conectando, tem tudo a ver com o resultado. Pessoas que tendem a opinar menos no trabalho, ter menos coragem de dar opinião, porque elas sentem que tem muros entre elas, afetam total o resultado. Perfeito. Até porque aí a gente vai voltar para o que você estava falando sobre cada vez mais, com tecnologia, a operação está sendo feita por robô, automatizado, e a proposta da humanidade, do ser humano, a nossa função dentro de uma organização tem sido mais colaborativa, criativa. E como que você faz isso se você não opinar, né? Se você não contribuir? Total. Tem até para quem quiser ir um pouco mais a fundo, tem uma pesquisa que o Google desenvolveu em 2012. Olha só, já tem um tempo. E foi uma pesquisa junto com uma universidade pequena, que chama MIT, somente. Começou ontem. Começou ontem. E o Google, também uma pequena empresa, né, junto com o MIT, uma pequena universidade, decidiram em 2012 fazer uma pesquisa para explorar uma pergunta, que era:
o que faz uma equipe perfeita, que gera muitos resultados. Ótimo. E aí, essa pesquisa simplesmente levou em conta 37 mil colaboradores do Google, 37 mil funcionários ali do Google, 180 equipes e durou 2 anos. E basicamente, né, para ser mais prático aqui, eles investigaram 2 cenários. Se o que fazia uma equipe perfeita era colocar super-heróis para trabalharem juntos, ou seja, pessoas hiper talentosas, ou se era cenário B, não ter pessoas que eram hiper talentosas, tinham os melhores currículos, mas elas conseguiam desenvolver relações onde elas conseguiam opinar uma com as outras. Perfeito. Inteligência coletiva, né? Isso. E a longo prazo, eles conseguiram provar por A mais B, nessa pesquisa, que uma equipe que não tem os melhores talentos, mas tem melhores relações, gera muito mais resultado a longo prazo, por essa exata dinâmica das pessoas conseguirem dar opinião e ser sinceras, é o que o Google chamou, né? Ele resgatou o termo da psicologia organizacional chamada segurança psicológica, onde é um ambiente seguro. Né? Tendem a gerar muito mais resultado, tendem a ter muito mais alta performance no longo prazo. Demais, né? E para você que já está anotando, né, que coisas são essas que vão gerando essa segurança psicológica, esse ambiente seguro? É esse lugar de vulnerabilidade. Eu costumo fazer com os times que eu conduzo hoje, exercícios de começar o dia e fazer perguntas para as pessoas começarem a contar um pouco sobre a história pessoal, começarem a contar um pouco sobre os hobbies, começarem a contar um pouco sobre suas forças ou suas fraquezas. Falar um pouco menos de trabalho, talvez nos 5 primeiros minutos do dia, e mais sobre elas mesmas. E por que que isso é poderoso? Porque, cara, pensa comigo, se eu trabalho, sabe, vamos colocar eu e você, somos uma dupla de trabalho. Se eu começo a conhecer mais de você, por fora do trabalho, começo a entender o que você é bom, o que você fazia na sua infância, que você era bom pra caramba. Aí você fala assim, cara, putz, eu gostava de falar na igreja, Sim. eu gostava de, putz, tocar alguma coisa, ou fazer algo artístico. E eu percebo que hoje, no seu dia de trabalho, você está fazendo coisas totalmente diferentes disso, possivelmente a empresa está tendo do Kagawa muito menos resultado do que ela pode ter. Então, começar a conhecer a vulnerabilidade de quem está por trás dos papéis de trabalho ali, para mim é uma forma muito inteligente para 2 coisas que eu acho que podem sim andar juntas. Gerar mais resultado financeiro mesmo. Sim. E gerar mais resultado de extração da essência do que cada um de nós somos. Perfeito. Essas 2 coisas não são excludentes. Que uma empresa pode ser, uma equipe pode ser ou alta performance ou alta humanidade e alta essência. Não. Pode ser uma coisa e outra. Existe, Até e essa é a minha busca, sabe? De como juntar esses 2 universos. você vê até pelo Great Place to Work, né? De melhores empresas para se trabalhar. É um tema muito discutido, né? A satisfação de um colaborador dentro de uma empresa. E aí você acha que essas empresas fazem só porque elas são humanas e bonitinhas? Não, porque também isso dá resultado. O processo de humanização, o processo de ouvir também dá resultado. Porque quando a gente fala de humanidade, é muito louco, né? A gente tem que lembrar de uma coisa. A essência de qualquer ser humano, a gente que está aqui nessa sala, qualquer pessoa, é o desejo de se sentir amado. Então, quando você começa a imprimir, por exemplo, igual você disse, vulnerabilidade, né? Eu começo a ouvir e, às vezes, num lugar... Por isso que eu acho que o ambiente de trabalho ele tem uma possibilidade que qualquer outro lugar não tem. Porque o trabalho, a última coisa que, historicamente, você espera é ser ouvido. Porque o nosso conceito de trabalho vem lá da época de que quem comandava eram os mais fortes. Então, eu imprimia uma visão de tirania, e pronto, e você executava. E hoje a gente tem a oportunidade, nesse ambiente que foi construído, esse lugar de trabalho... Por exemplo, por que às vezes as pessoas não são vulneráveis? É pelo medo de perder a sua remuneração, a sua renda, porque eu posso ser vulnerável demais, ou eu posso mostrar um lado que as pessoas não queiram ver, né? E tem uma coisa, quando você fala de vulnerabilidade,
tá associada a estar exposto, né? Tipo, por exemplo, o que é uma pessoa vulnerável na guerra? É uma pessoa no meio de um campo, onde ela não tá numa trincheira, onde ela não tem um muro de arrime, de defesa, ela tá exposta, ela tá vulnerável. Em algumas outras comparações, seria ela tá nu. Estar nu é vulnerável. E aí tem uma parada muito louca. Qual que é o ambiente que, até numa relação homem-mulher, que existe a nudez? É no ambiente de intimidade. Então a vulnerabilidade ela sempre caminha com intimidade. E aí quando você traz isso, igual eu já vi você trazendo várias vezes, esse ambiente de intimidade, sem você fazer nada, só de você imprimir um ambiente de intimidade, começa a saltar. Total. Vulnerabilidade, tipo, as pessoas imprimindo as emoções. E aí a gente consegue chegar nesse lugar de efetividade nos processos porque as pessoas se sentiram amadas, ouvidas. Né? E sabe como é fácil entender isso? É percebendo o contrário. Um lugar onde tem ausência de intimidade, Perfeito. onde tem mais guerra, competição entre uma pessoa e outra, onde eu tenho que fazer o meu melhor perante o seu melhor, cara, possivelmente é um ambiente que vai ter muito pouco resultado Sim. do que poderia ter se as pessoas estivessem trabalhando num lugar de intimidade em conjunto, gerando Sim. colaboração. É meio lógico pensar nisso, mas parece que no dia a dia a gente vai esquecendo. Claro, estou generalizando aqui. Tem muita gente que eu sei que está numa busca de fazer esse exercício consciente dentro das empresas, de fazer algo diferente. Mas do jeito que a gente foi educado a ser empreendedor até aqui, esse tipo de coisa, essa narrativa não entra muito no nosso dia a dia. É mais fácil ir para as planilhas de custo, ir para os processos, ir para as metas, No que eu consigo ir medir. plano de marketing, para o que eu consigo medir. Só que às vezes, e o que eu já percebi muito, e tô com um caso desse agora, né, lidando com um time, cara, de pessoas que têm alta senioridade, pessoas que talvez custam os maiores salários da empresa. O fato de há 1 mês e meio atrás, essas pessoas não estarem conseguindo se dar tão bem, estava trazendo quase zero resultado para a empresa. Porque o resultado daquele time dependia que ele trabalhasse em conjunto para aquilo, eles não estavam conseguindo trabalhar juntos. É por E isso você que vê, né? Alta capacidade intelectual. Isso, Mas a só gestão humana ali, ela afeta tudo, né? exato. Cara, aqui eu já queria fazer o convite. Tudo isso, mesmo que o ser humano seja complexo, intervir nesse lugar de gerar intimidade são coisas muito simples. Às vezes é colocar as pessoas para, sei lá, almoçarem juntas. Falar sobre qual série elas estão assistindo à noite quando elas chegam em casa. Uma que eu acho sensacional, o check-in. Fala do check-in. Cara, o check-in, né, é uma prática antes de toda reunião que a gente vai fazer, a gente pergunta como que as pessoas estão chegando, ou faz uma brincadeira antes da reunião, para revelar, antes do que vai ter sobre a reunião, revelar sobre as pessoas. Porque aí vai que num dia alguém não esteja tão bem, às vezes já teve gente que perdeu um ente querido e tá ali numa fase... E aí se a gente começa a reunião já de cara, sem fazer uma prática como essa, às vezes a reunião não tem performance, porque a gente fica pensando assim nos bastidores, nossa, mas essa pessoa não está contribuindo, nossa, mas ela falava muito antes, nossa, mas por que ela falou isso agora? Parece que hoje ela está mais rancorosa. E vai ficando pior, né, a vai bola de ficando neve. pior, sabe? Do contrário, já teve casos, só para você ter ideia, de que o check-in, nessa prática que a gente faz antes das reuniões, teve tantas pessoas que estavam ansiosas ali, que não estavam num dia bom, que eu, como condutor daquela reunião, falei assim, gente, não vamos fazer reunião hoje. Foi mais produtivo. Eu aproveitei melhor o tempo das pessoas, o custo de tempo daquelas pessoas, o dinheiro da empresa, para que elas pudessem, talvez, fazer outras coisas. Algumas pessoas ali foram fazer seus trabalhos individuais, pela atenção que eu dei ao aspecto humano. Você enxergou o aspecto humano também como um resultado, né? E é isso, né? Novamente, não tem como excluir essas duas coisas. Acho que tem momento que eu vejo algumas empresas indo assim, vamos falar só sobre humanidade agora, porque isso é o nosso jogo. Não, vamos falar só sobre dinheiro. Eu acho que não é uma coisa ou outra, sabe? Sim.
Essas coisas precisam Até porque responder, equilibrar uma outra. a ausência de processo também, ela pode, inclusive, causar desorganização emocional. Total. Uma pessoa que não sabe o que fazer e como fazer, ela pode se sentir Exato. improdutiva, por exemplo, e ficar mal também. Por isso Exato. que ele não pode ser nenhum nem outro, né? Exato. E aí, ainda falando de resultado, né? Beleza, falamos que o pilar de construção, para mim, onde tudo começa, é essa geração de intimidade dentro de um grupo. Novamente, existem inúmeras formas de fazer isso. Quando se constrói, acho que essa base de relação, enquanto equipe, ganha-se a oportunidade de ir para um segundo nível. Nesse lugar de segurança psicológica, né? Que é o nível das pessoas conseguirem olhar uns nos olhos das outras, conseguirem reconhecer quem são e conseguirem conflitar. Entrar em conflito. Parte 2 do game. Existe um termo que eu gosto muito de usar, que não é meu também, muitas das referências que eu estudo, que chama tensão criativa. Se nós percebermos a história de criação, continuidade, geração de uma empresa cresce a partir dos seus próprios conflitos. Quando percebe uma oportunidade de mercado e fala assim, olha, vamos desistir de fazer o que a gente está fazendo hoje e vamos para um lugar. Perfeito. Isso é um conflito, porque vão ter pessoas que querem continuar fazendo o que estão fazendo hoje e vão ter pessoas que querem assumir um futuro desejável, diferente daquele. E aí, a forma de olhar para esse conflito, se não houver intimidade, segurança nas relações, pode gerar o caos dentro de uma empresa. Porque aqui é onde começam a gerar as brigas, enfim, fulano não concordar com o outro, e aí, nossa, ele está querendo puxar a corda para um lado que eu não quero puxar. Do contrário, quando há uma segurança para se conversar abertamente sobre isso, e investigar, falar olho no olho, para cada um entender o que está querendo intencionar com aquela mudança, qual é, que é a intenção com aquilo, a gente ganha um nível de discussão muito rica. Que eu gosto de afirmar. Não é toda a equipe, ou melhor, de, sei lá, 10 equipes que eu trabalhei ultimamente, uma ou duas eu vejo um nível de discussão alto para entrar em conflito produtivo. Para ter esse ambiente de tensão criativa. Top. E isso aqui é muito rico. Se você é empreendedor ou empreendedora, entender a mágica por trás disso, de ter uma equipe, sua própria equipe, as equipes da empresa que você conduz, que conduzam, ter ambiente de tensão com muita criatividade, nossa, eu não vejo outro sinônimo do que resultado para esse tipo de ambiente. É uma bomba, né? Uma potência, né? Isso. E aqui a gente vai falar, eu começo a falar um pouco de como a gente se comunica nesse lugar de conflito, né? Eu uso muitas referências, para quem quiser ir um pouco também mais a fundo, do Marshall Rosenberg, que ele cunhou o termo comunicação não violenta. Perfeito. Né? Onde, dentro de uma comunicação, dentro de um conflito, a gente começa a perceber as entrelinhas do que as pessoas querem dizer. Que entrelinhas são essas? Cara, quais são os sentimentos que estão envolvidos numa conversa? Isso é de extrema importância. Quais são os fatos que as pessoas estão querendo trazer ali? Porque a nossa máquina humana que está aqui dentro, o nosso coco, né? O cérebro, é uma máquina extremamente julgadora. Você traz uma informação para mim e sem eu querer, o nosso cérebro já julga, né? Sim. Acho que se teve algum episódio aqui que já passou ou vai passar de neurociência, alguém com certeza vai falar sobre isso. Nosso cérebro é uma máquina de julgar e generalizar as histórias, assim. Então, você traz informação para mim, cara, putz, fui num evento e vi uma coisa legal pra gente fazer aqui. Cara, minha máquina cerebral já vai julgar que evento é esse, quem foi a pessoa que... E aí eu vou cada vez menos tirando a atenção ao fato que você quer trazer e vou entrando, às vezes, numa armadilha de histórias aqui que minha mente vai criando. E aí a comunicação não violenta vai falando, cara, vamos limpar as histórias da mente. Qual que é o fato aqui? Existe realmente essa nova oportunidade de negócio? Qual é o fato? Qual é o sentimento que está envolvido aqui nessa discussão? Quais são as necessidades? Cara, existe uma necessidade genuína da sua parte de querer fazer a empresa crescer e a empresa também vê essa necessidade como genuína. Então, fato, sentimento, necessidade, olha só que riqueza que a nossa comunicação produz, né? E
uma equipe que começa a... eu não convido ninguém a virar especialista nisso. Sim. Mas minimamente perceber que isso faz parte da comunicação, cara, isso é uma forma lógica de gerar mais resultado, né? E então para mim esse já é um segundo passo, assim, de perceber os conflitos como coisas boas, sabe? Não evitá-los. Perfeito. É que, em geral, a gente... Pensou conflito, você pensa em algo que não é benigno, não é maligno. Algo ruim. Aliás, Só que você vê, as guerras mesmos, que são, de fato, coisas malignas, né? Que não produzem o bem, mas as próprias guerras, elas acabam criando, posterior a elas, revoluções históricas, né? Para a humanidade. Né? De criação, pela necessidade de explorar outros universos de empreendimento, Revolução Industrial depois vem para as máquinas, enfim. Então, acho que até ressignificar o conflito, né, dentro das empresas talvez dos inícios dessa jornada, né? sabe o que significa guerra para mim? Hum. Qualquer ela que seja. Guerra para mim significa preguiça de pessoas Total. que não quiseram conversar sobre que intenção de mudança elas queriam gerar. Perfeito. Uma fagulha Seja uma- de seja uma- autoconhecimento pararia uma guerra. Seja uma guerra mundial entre dois países, seja uma guerra dentro de casa, seja uma guerra dentro da empresa. Para mim é uma preguiça de duas partes, sejam duas pessoas ou dois grupos, que não quiseram olhar com mais profundidade em qual era a intenção de mudança que as partes queriam gerar em comum. Perfeito. Isso a gente leva para tudo, né? Qualquer tipo de guerra, igual você disse, família, trabalho, ou guerra mesmo entre países, é por uma falta vamos dizer assim, não é um desejo, né? Mas é de coragem Total. de entrar em diálogo, Total. de dialogar. E diálogo profundo, né? Essa é pra anotar. Cara, Bom que ele vai dando os momentos de anotar, a galera já pega o caderno. tá na sua empresa, tá na sua casa no conflito, tá no meio da rua e aparentemente um conflito vai começar naquele momento. Pergunta pra você, ou até pra outro, qual que é a intenção? Porque eu acredito que essa palavra intenção, ela é muito forte. Forte por quê? Porque, para mim, é um princípio também da programação neurolinguística, e eu vou junto com isso. Toda intenção, ela é positiva. Explico isso como. Vamos pegar algumas emoções que aparentemente são emoções julgadas ruins. Por exemplo, medo, raiva ou tristeza. Sim. Cara, se a gente pegar a intenção por trás de uma raiva, de alguém que tá com raiva, por mais que o movimento ali, a gente possa ter um julgamento que, opa, isso aqui não é legal, a intenção da raiva é fazer uma mudança. Fazer algo diferente. Essa intenção, por si só, ela é super positiva. Perfeito. Se a gente pegar a tristeza, a Gabi no início aqui, né, quando a gente tava off, a Gabi falou que eu sou um cara que tem dificuldade de chorar. Mas acho que eu valorizo muito os momentos que eu tô triste e que eu choro, assim. Porque pra mim são momentos que acontecem pouco, mas são momentos que eu tô numa reflexão muito profunda. Me fazem refletir muito. Quando eu coloco algo pra fora, eu talvez tenha os meus melhores insights, assim. Sim. Então, é um momento criativo pra você, de tristeza, de lágrima, é um momento de reflexão. E eu acredito que a tristeza por si só, por trás dela, tem uma intenção também positiva de reflexão. Sim. De algo que é importante, percebe? Se eu tô triste com algo, é porque eu me importo com isso. Exato. Tem algo importante que precisa ser refletido ali. É um momento O luto é assim, né? É um momento de aprendizado, de recordação, de colocar pingos nos is, de entendimento. Tem uma intenção muito positiva ali. Pegar o medo, por exemplo. Às vezes, essa é uma frase de um grande amigo meu, do Bruno Tenfen, ele fala assim, cara,
às vezes, dar um passo para trás significa dar 2 para frente. Então, quem diz que o medo é ruim? Tem uma intenção ali, que a intenção em si é positiva. Eu não estou falando das pessoas que ficam paralisadas por 3 Sim, anos sim. por causa do medo. Aí já é o que a pessoa fez com o Isso, sentimento, né? exato. Mas o sentimento em si... Mas o sentimento em si, ele tem uma intenção positiva. Então, voltando a essa palavra intenção, quando eu estou dentro de um conflito, dentro da empresa, dentro da relação, se perguntar, cara, qual é a intenção disso aqui? Fazer com que as pessoas, seja você a pessoa que está trazendo o conflito, ou seja o outro que está trazendo, reflita. O que eu quero com isso? De forma mais profunda. Porque faz um grupo, ou você mesmo se perguntar, qual que é o movimento que a gente quer gerar juntos. Sim. E é muito essa minha atuação como facilitador dentro das equipes hoje. Quando eu percebo que as coisas estão meio enroscadas assim, eu falo assim, gente, peraí, qual que é a intenção? Essa pergunta já deve parar muito conflito, né? Não o conflito ruim, né, que eu digo. Já deve parar muito, né? Total. Inclusive, essa pergunta, pra mim, ela pararia a guerra. Uhum. Sentasse os dois lá que estão tretando agora, Rússia e Ucrânia, e fizesse essa pergunta colocando de lado o ego, né? Mas de forma genuína mesmo, de tentar compreender o outro. Pararia uma guerra, cara. Né? E olha que louco, essa pergunta, qual que é a intenção? Quando alguém vai responder ela na equipe, quando eu faço essa pergunta, geralmente a pessoa dá a primeira resposta que vem na cabeça, assim. E que geralmente é a mesma coisa que elas estão conversando. E aí eu pergunto mais uma vez, tá, mas sobre isso, qual que é a intenção? Sim. Vai entrando em camadas, né? Porque quando a gente vai chegando nesses diálogos profundos, é aqui que eu falo que acontece a magia dos conflitos produtivos, das tensões criativas. É indo profundamente, a ter conversas, a ter coragem de ter essas conversas, que a gente vai gerando cada vez mais resultado. Resultados mais alinhados a quem somos, o que a empresa é, a missão, a cultura, a visão, os valores. Porque quando a gente pergunta qual a intenção, aí depois a gente pergunta, tá, mas isso está alinhado com o que a gente acredita aqui dentro? Perfeito. Isso está alinhado ao nosso plano estratégico que a gente mapeou há 3 meses atrás? Não, e fora que você encurta um caminho gigantesco, né? Porque Nossa. se as pessoas elas se sentem íntimas, podendo em um ambiente seguro externalizar, num ambiente comum onde as pessoas não se sentem íntimas, elas vão guardar um conflito que vai gerar um resultado no outro dia, no segundo dia de trabalho, no terceiro, no quarto, e não resolve. Quando tem intimidade, você já encurta esse caminho e resolve rápido, né? Total. Porque eu não tenho medo, né? Esse medo de externalizar, de falar, de ser vulnerável, né? Total. Então, aqui, lembrando que a gente está falando de como gerar resultado, né? Estou colocando isso no topo de uma pirâmide, estou construindo na minha mente, estou construindo alguns Tijolinhos ali. tijolinhos para chegar lá. Então, a gente falou sobre construir esse ambiente de intimidade e isso gera uma possibilidade de a gente ter conflitos mais produtivos. O que eu acho que pode ser uma terceira camada, tá? E aqui já revelando, todas essas coisas, essas camadas não são da minha cabeça, são várias coisas que eu pesquisei nos últimos anos. Se for também, não tem problema. É. Tamo aí É uma junção das coisas que eu penso. Surgiu na cabeça de alguém um dia e por isso foi bom. Então vai surgir na sua também. Exato. Bota pra fora. Eu vou dando referências aqui. Mas tem um cara que eu gosto muito de acompanhar, que é o Patrick Lencioni, né? Ele é também um psicólogo nacional muito admirado por mim aí. E ele também faz essa brincadeira de colocar as coisas em camadas, né? Eu me referencio muito nessas camadas que ele traz, que são exatamente essas. E a terceira camada, para mim, que eu vejo depois de construir esse ambiente de intimidade, que nos ajuda a entrar em conflito com mais, segurança mesmo, com mais harmonia, eu acredito que agora a gente começa a ver pessoas dentro de grupos mais comprometidas. Porque assim, cara, se as pessoas têm segurança de discutir, e essas discussões são profundas, bem intencionadas, não existe outro resultado para mim, do que eu imagino, que sejam, depois dessas discussões, compromissos muito bem acordados. Acordos muito claros, sabe? Você falou da guerra, né? Se as pessoas conseguissem ter essas conversas, então, beleza, vamos chegar num acordo claro do que é, já que a gente falou sobre as nossas intenções aqui, o que queremos, o que sentimos, o que necessitamos. Qual acordo queremos gerar, então? Vamos deixar isso explícito.
E para mim, acordo dentro de um grupo, dentro de uma empresa, né, dentro de casa já, que eu acho que isso serve para muita coisa. Eu digo que eu, na minha posição de facilitador, estou começando a mudar meus comportamentos não só dentro da empresa, mas também em casa. Um lugar que eu tenho muito a aprender ainda, É. no meu casamento. Esse lance de criar acordos claros nos ajuda também a conviver em grupo e a gerar resultado. Porque acho que a gente gera um valor muito nobre dentro da humanidade, que é o compromisso. Compromisso com algo, firmar com um compromisso, sabe? E saber ter esse olhar mais humano. Não só para gerar intimidade, gerar conflitos produtivos, mas gerar bons compromissos é o que leva uma equipe a ter resultado. Só que esse caminho de gerar esse compromisso muitas vezes não é fácil, porque às vezes ele advém de um conflito, difícil das pessoas concordarem. Sim. Para isso é preciso estar disposto a essas discordâncias que existem no meio do caminho. Então, como líderes, né? Você que está assistindo, ouvindo, é um líder e às vezes se pergunta assim, caraca, eu dou um monte de regras para minha equipe, eu falo o que tem que ser feito, mas às vezes as pessoas não cumprem. Aqui vai, anota aí agora. Aqui vai o que eu acho que sejam bons caminhos para criar comprometimento. Que é o lugar de abrir espaço para as pessoas serem ouvidas. Acho que você falou isso em algum momento já aqui. Muitas vezes, cara, uma decisão, ela já está tomada e não tem como mudar. Eu não estou falando da gente estar todo o tempo como líderes abrindo para tudo ser discutido em consenso. Sim. E a gente só vai decidir as coisas depois que todo mundo der sua opinião. E esse é um processo, muitas vezes, que se só esse caminho for escolhido, o caminho fica meio moroso, sabe? As coisas realmente vão demorar muito mais para serem construídas. Mas então, como construir um ambiente de comprometimento com decisões que já estão tomadas, mas ainda assim as pessoas serem ouvidas? Eu gosto muito da palavra, para quem também quer pegar referência, a palavra consentimento. O que é consentimento? É diferente desse lugar de consenso, onde você tem que, né, eu estava falando, todo mundo ser ouvido. Sim. Tentar concordância, né? Entrar em concordância. Mas é um lugar onde as pessoas já têm uma decisão firmada ali, mas elas têm a oportunidade de dar... Qual é o sentimento delas em relação àquilo? Cara, eu já entendi que a gente vai para a guerra. Mas deixa eu falar aqui sobre o meu sentimento. Deixa eu falar sobre o que eu concordo e não concordo. Teve um acontecimento recente comigo, que eu tomei uma decisão enquanto líder, junto com a minha equipe, num programa que a gente estava fazendo lá na empresa. E uma das pessoas, que também tem um cargo de liderança, né, mas estava trabalhando na equipe junto comigo, não concordou com essa ideia. Certo. E ela falou, cara, não concordo. Só que a gente não tinha espaço para discutir ali. E ela poderia ter tomado uma posição de, cara, ficar mais ausente, né? Só que foi admirável a postura que ela assumiu. Ela primeiro falou que não concordava, só que ela pegou a partícula da coisa que ela não concordava e ajustou a decisão minimamente, que não mudava a decisão, para ela se sentir mais confiante e ir junto. Então, esse lugar de autorresponsabilidade, né, de, entrar em compromisso, só foi possível porque eu tenho forte intimidade com essa pessoa. A gente conflita quase todos os dias. Quando trouxe a ideia para a mesa, ela se sentiu segura para ser ouvida e falar que não concordava. Perfeito. Mas ela fez o que já estava decidido, só ajustando Perfeito. E se comprometeu. um ângulo, um grau de rota, assim. E comprometeu com a decisão, né? Então, quando eu falei pra galera anotar, cara, vai tomar uma ideia, mesmo que não haja espaço para mudança, traz a ideia já decidida, mas assim, olha, isso aqui tá decidido, mas eu queria saber, o que vocês acham disso? O que vocês sentem? Porque aí pode ser que a gente não tenha espaço para mudar, mas no meio do caminho você vai acolhendo aquele sentimento. Alguém fala assim, cara, eu não acho que vai ser legal porque eu não tenho capacidade ainda técnica para fazer esse projeto. Tá, então beleza, a gente vai ainda fazer o projeto, mas no meio do caminho eu vou te ajudar tecnicamente a evoluir com isso. Perfeito. Então, escutar essas pessoas faz com que o nível de compromisso seja maior. Pelo nível de escuta que a gente teve. Perfeito. Na decisão tomada. Se você olhar como um tesouro, né? Esse
esse ouvir e as pessoas externalizando sentimentos, se você olhar como um tesouro, você guarda aquilo como matéria-prima, que às vezes, no compromisso da decisão, na execução da decisão, você vai conseguir identificar, às vezes, por que uma pessoa não está performando, porque você já ouviu ela antes, você sabe Exato. o que de fato não fez ela se sentir bem, né? E isso é muito difícil num ambiente que eu digo assim, né? Porque quando você discorda de uma decisão e externaliza, tem duas formas de externalizar. A pessoa que externaliza ou gera um conflito maduro ou um imaturo. Porque tem aquele ambiente também de que eu discordo, mas no ambiente de maturidade, essa discordância me leva para um lugar de birra, né? Uhum. De não executar, é um lugar de colocar a sementinha do mal sobre a decisão. E aí, eu sei que está construindo, né, a pirâmide, mas vamos entrar nesse tema. Como que a gente se relaciona com pessoas que não estão dispostas a encarar um processo de humanização, de aumento de consciência, de autoconhecimento, de destruir o ego? Como que a gente se comporta nesse sentido, mano? Vamos supor, dentro de uma mesa, numa reunião, eu trouxe uma decisão, essa decisão alguém externalizou, mas externalizou o sentimento e começou a ir para esse lugar de birra, né? De falta de compromisso. Como que a gente lidar com isso, cara? Eu sei que não é uma pergunta que tem uma resposta exata, né? Porque, de novo, variáveis. Mas como que você enxerga? A partir da minha experiência, que não é a certa nem a errada, é só a minha. Hoje eu falo o seguinte: para lidar com essa vontade, disposição de trazer um pouco mais de humanidade para os negócios, tem duas coisas que eu gosto de estar sempre me lembrando. A primeira é o tempo de evolução de um negócio mais humanizado é o tempo de evolução de cada uma das pessoas que estão ali. Isso é totalmente diferente, o tempo de cada um. Isso me leva para um lugar de muita tranquilidade e paz, para sempre me lembrar que o meu desejo de construir o meu ambiente de trabalho mais humano, e eu idealizo isso na minha cabeça, para amanhã, é só a voz do meu ego dizendo que pode ser amanhã. Porque, no fundo, vai depender da soma do tempo individual de cada um. Por isso que, às vezes, as pessoas desistem do processo humano nas empresas. Né? Que é o caminho mais longo, cara. Mais longo, muito mais longo. É muito mais complexo. É muito mais complexo. E ele é ambíguo. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é todo dia que vai ser flores, sabe? Ser humano também não é ser flores. A gente fica confundindo que ser humano dentro das empresas é ser um lugar colorido e que as pessoas vão estar felizes Tem o tempo espinho todo. pra caramba. Não, cara. Ser humano é ser luz e sombra. Ser humano é concordância e discordância. E é mais sobre o progresso de construir humanidade do que achar que ser humano é só um estado único, sabe? É só felicidade, é só um jeito. Não. É o processo do dia a dia de construir essas relações de forma mais humanas mesmo. Então, a primeira coisa que eu uso é lembrar disso, quando parece que a coisa não está dando certo. A segunda e junto com a primeira, eu me blindar com as minhas próprias intenções. Quando você falou assim, o que fazer quando tem alguém dentro de uma mesa de discussão que às vezes não está apostando muito nessa ideia de fazer esse ambiente ser menos corporativo e ser mais humano. Tem alguém que não está concordando. É saber se influenciar e ser influenciado. Melhor, é saber influenciar e ser influenciado. E dosar isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Às vezes eu preciso realmente me lembrar de construir uma armadura para que a dor dessa outra pessoa seja um peso que é dela. Eu até posso ter empatia, mas você não vai absorver, né? Mas absorver é uma coisa que pode ser perigosa nesse processo.
Porque tá todo mundo na sua jornada, velho. Tá todo mundo ali entendendo um pouco do processo também, entendendo sobre cada um. Então, eu gosto de lembrar sempre dessas duas coisas. Não é o meu tempo, é o tempo do grupo. Esse é um princípio forte de facilitação. Sexta passada mesmo, né? Eu fui pro trabalho, tô conduzindo uma equipe lá, e eu pensei, naquela sexta-feira, montei um plano, falei assim, cara, hoje vou chegar na empresa e vou fazer isso com essa equipe. Quando eu cheguei, fiz o check-in, cara, tava todo mundo abalado. Mudou o roteiro. Eu falei assim, putz, meu roteiro ficou de lado. E pra eu ser mais humano com aquelas pessoas, porque eu não ia chegar a resultado nenhum parecido com o que eu tava planejando, eu falei assim, gente, vamos conversar então sobre isso que vocês estão sentindo? Falei que teve casos de reunião que eu cancelei a reunião. No caso da última sexta-feira, eu falei assim, vamos só conversar sobre isso? Vamos só colocar pra fora? Sim. É quase um processo terapêutico mesmo. É? Teve gente que já me perguntou assim, cara, mas você fez psicologia pra ser facilitador? Eu falei assim, cara, dou o exemplo de um tio meu que toca violão. Ele nunca fez aula de violão. Eu falei assim, cara, eu nunca fiz aula de facilitar. Eu só vou. É um processo bem que vem mais de dentro, assim, de mim. E aí, cara, eu acredito que esse é um processo que exige de nós muita disposição. Quando a gente se depara nesse ambiente de que parece que não vai dar certo, esse lance de ser mais humano nas organizações, Sim. né? Relembrar, cara, qual é o meu grau de disposição para fazer isso dar certo? Porque às vezes o que está acontecendo ali é só o reflexo de um dia. Perfeito. Ou às vezes, a forma que eu estou fazendo, que eu estou conduzindo aquela equipe para ser mais humana, realmente precisa mudar. O quanto eu estou disposto para saber também que eu preciso mudar. Sim. Então, sabe aquela coisa que eu falei agora há pouco, de influenciar e deixar ser influenciado? É equilibrar essas duas coisas. Perceber que, cara, não, acho que isso aí é mais do outro do que sobre mim. Tá no tempo dele. Mas também estar aberto para perceber, cara, isso que ele tá falando realmente. Deixa eu ouvir ativamente, porque parece que tem um presente para minha evolução, para que eu possa mudar algo aqui. Sim. Então, eu acredito que esse lugar de perceber quando as coisas não estão indo tão bem, aparentemente, é estar atento a isso. Perfeito. O tempo das pessoas, o meu tempo, o quanto que eu preciso realmente mudar e, enfim. Porque... Não tem muita, como você falou, não tem muita resposta exata. Sim, não tem. São fragmentos, né? De uma conversa e de forma de pensar, mas... Até porque o CNPJ não fica mais humano. E aí é uma coisa que eu fico observando, assim, às vezes humanidade na empresa só passa a acontecer se as pessoas que fazem essa empresa estão no desenvolvimento. Nossa. Tipo, o CNPJ, ele sempre vai ser um CNPJ, mano. Agora, e aí que é o ponto, né? Que até eu perguntei pra você. Se eu percebo que alguém não quer entrar nesse processo de humanidade, porque aí é o indivíduo. Uhum. O que a gente faz, cara? Porque o autoconhecimento já diz, né? A palavra auto, né? Sim. Eu não posso gerar autoconhecimento em ninguém, se a pessoa não quiser. É igual um dependente químico, que tem vontade de parar. Mas às vezes eu posso fazer o que for, cara. Eu já tive casos assim de familiares próximos. Posso fazer o que for, mano, mas se não for uma decisão de dentro, né? Uhum. E aí, o que a gente faz, Fabinho? Sim. Porque pra mim, às vezes também é um gasto energético desnecessário para quando alguém não quer entrar nesse processo. E aí que é a pergunta, né? Será que às vezes essa pessoa precisa experimentar outras faces da vida para ela poder chegar numa conclusão de entrar num processo de humanidade, de autoconhecimento? Mas o que a gente faz? Numa empresa onde, às vezes, pessoas não compreendem esse processo de humanização e não querem. Acho que o principal é não querem. Eu acredito que
tudo começa na seguinte frase. Tudo começa na nossa capacidade de dar até a nossa metade. Explico. O que é dar até a nossa metade? Eu acredito que toda relação ela é composta, né, de 50% de alguém que dá sua parte Perfeito. e 50% de alguém que dá a sua outra parte. Então, uma relação é alguém que cumpre potencialmente com a sua metade, potencialmente com a outra. Quando tem alguém que aparentemente não está afim, eu acredito que o papel da organização é fazer os seus 50%, Perfeito. para ajudar a pessoa a chegar nos 50% dela. Mas se a organização começar a dar para a pessoa 51, 52, 53, e a pessoa começar a ficar acima, as necessidades individuais começarem a ficar acima das necessidades da Coletivas. empresa, coletivas, eu acho que isso é um risco muito grande. Perfeito. Eu já vi isso acontecer pra caramba. É onde você tem que proteger. Porque, exato, porque aí eu vou tirando essa capacidade de escolha e decisão da pessoa. Eu Perfeito. vou criando uma relação paternalista ali, né? De proteção, que eu impeço o outro de evoluir. Muito bom. Impeço o outro de ser ele mesmo. E começa a ser um lugar de eu querer que ele seja algo mais do que ele mesmo. Perfeito. E eu acho que isso aí para o caminho contrário. Mesmo tendo intenção positiva, a forma, que eu acho que sempre o perigo nunca vai ser a intenção, vai ser a forma. Perfeito. A forma vai estar desalinhada. Sim. Então, se a minha missão é querer fazer a coisa mais humana, querer que os outros explorem seu potencial, se eu tô querendo fazer isso mais por ele, eu tô dizendo automaticamente, falando assim, cara, eu sou melhor que você, deixa eu fazer por você. Sacou? Perfeito. E isso não é ser humano. Gosto dessa ideia também. Porque experimentar dor também faz parte do processo de humanização. Experimentar modelos corporativistas, hierárquicos, também faz parte do processo de humanização. E isso é muito louco, porque dá para levar também para a questão da criança, né? De um filho. Se você tentar proteger o seu filho de todas as dores, tristezas, lágrimas, medos, muito provável essa pessoa ela vai ser um adulto frágil. Frágil com o que a vida propõe, cara. Total, porque vai ter, talvez, arquétipos ali, papéis que ela precisava desenvolver, e para desenvolver precisa desses desafios, Isso. precisa passar por essa cena da vida, por esse roteiro, E essa é a beleza da e vida. essa é a beleza. É igual eu falo assim, o que faz a gente ser humano, cara? É habitar, agora até a gente no episódio com o Elô, né? Mas é habitar o bem e o mal. Uhum. Porque se só tivesse, por exemplo, aí é uma coisa que eu tava pensando nos últimos meses. Se só tivesse os trejeitos das coisas boas, só as coisas boas, o belo, cara, eu nem chamaria ser humano. E talvez eu já transcendi para algum outro nível. Porque humanidade já tem a ver com uma limitação de matéria, né? De se cortar aqui e aí vocês não me levaram pro hospital, eu morro, cara. Então, eu sei que a gente tá indo bem profundo nessa questão, mas eu também eu penso muito parecido com isso, que eu preciso saber até onde eu entreguei o meu 50% como organização, como líder, e qual é a porcentagem agora que essa pessoa vai ter que experimentar, às vezes de outros ambientes e de outras características, não só do que eu estou propondo ali, do bonito, do empatia, do abraçar, né? Então eu gosto muito dessa ideia. E Fabinho, agora eu queria provocar, cara. Queria provocar uma parte legal que eu gosto muito de fazer essa reflexão em mim, que é... Cara, a gente tá aqui falando sobre líderes, sobre ser líder, sobre humanidade, sobre como ouvir, como ter empatia. E tudo que a gente tá falando aqui, a primeira coisa que eu sempre proponho fazer para mim, e coloco nessa mesa, é a gente refletir para dentro da gente. Né? O quanto que existe simetria entre a minha fala
e as minhas ações. E isso é um processo muito difícil. As pessoas com maior nível de conhecimento, às vezes são as que mais sofrem quando deitam a cabeça no travesseiro. Porque elas se comparam com as suas falas. Você tem isso, mano? Você faz isso? O tempo inteiro. O tempo inteiro, porque a gente falou no início sobre intimidade, né? E por que eu defendo essa criação de intimidade dentro das relações, principalmente dentro do trabalho? Porque eu acho que é nos lugares de maior intimidade que nós somos quem verdadeiramente somos. Tanto pro lado luz, pro lado sombra, né? E isso é a beleza, como você falou. Sim. A gente é a soma dessas duas coisas. Por isso que eu gosto de defender essa ideia, porque se eu tô auxiliando as pessoas a desenvolverem mais essa intimidade para que apareçam mais quem elas são, cara, elas vão explorar muito mais seus talentos, mas também talvez explorem muito mais suas fraquezas. Sim. E mesmo que hoje eu venho, né, como líder, como liderado também, construindo relações de muita intimidade dentro do meu trabalho, hoje o lugar que eu ainda tenho mais intimidade é dentro da minha casa. E é o lugar que eu mais erro. E é o lugar que eu mais me sinto incoerente e incongruente com minhas palavras. Porque eu falo sobre criar acordos claros, eu falo sobre perguntar qual é a intenção. E às vezes no conflito com a minha esposa, eu esqueço disso. É muito louco. Eu acho que essa é a brincadeira. Porque talvez fora de casa, no trabalho, talvez até seja mais simples praticar algumas coisas. Mas talvez o trabalho mesmo, o maior trabalho da minha vida. O doutorado. A tese do... É. É a nossa casa. As maiores lições estão na minha casa. É. É onde eu sinto que eu tenho mais trabalho. Comigo mesmo, assim. Se eu for escolher o lugar que eu tenho que mais evoluir, é meu papel de filho, meu papel de esposo, papel de irmão. Mas é muito louco, porque eu já entrei muito em crise por causa disso, né? Principalmente quando casei, porque... Eu já falei até, quando a gente trocou ideia sobre isso. Quando a gente começa a acessar níveis de consciência sobre um determinado tema, ainda mais o tema que a gente fala, né? Uma coisa era eu ser um especialista em TI, tá ligado? Outra coisa é eu começar a aumentar o nível de consciência em relação à humanidade. E eu já tive muita crise nisso, porque a gente coloca em simetria, né? A gente quer comparar, né? A minha ação. Isso é bom, porque tem gente que nem entra nesse lugar, né? E até no meio religioso, por exemplo, acontece muito isso, né? De esquecer. Tipo, cara, vai ser isso mesmo. Então eu tenho a figura de colocar uma mensagem pra multidão e pronto. E dentro da minha casa eu não preciso resolver, saca? Isso acontece muito. Mas já entrei muito em crise em relação a isso também. E aí uma coisa que comecei a pensar muito é que o que a gente fala é maior do que a gente. Tá ligado? E o que a gente fala, eu tô pegando emprestado para contribuir para a humanidade. Então, por isso que tá tudo bem também em a gente ter os nossos conflitos dentro de casa, como filho, como pai, como marido. Por quê? Porque o mesmo discurso e conhecimento que eu aprendo e eu transfiro, esse mesmo caminho é o mesmo caminho que eu também tô. Agora, aonde eu sempre quis propor na minha vida é que eu não perca de vista que eu também tô no caminho. Que é aí que é o perigo pra mim. Que às vezes acontece demais, cara. Você pega hoje a internet e a gente vê e tá tudo bem. Eu de verdade, eu acho que tá tudo bem você falar de uma coisa que você ainda também tá no caminho. Porque, por exemplo, a gente fala de desenvolvimento humano, cara, eu vou falar milhares de coisas que eu ainda não sou. Milhares. Tá tudo bem. Agora, o que eu não posso é perder de vista que eu também estou no caminho do que eu mesmo estou falando, porque o discurso não é meu. A mensagem é maior. Então,
Eu quero propor para você também que está ouvindo a gente, de talvez você ouviu agora como um espectador, como líder. E aí você ouviu como líder, você anotou, né? Você falou, caraca, eu vou pôr isso em prática na segunda-feira com o meu time. Olha, eu tinha um conflito, um resultado que eu não conseguia por conta de relações humanas. Agora eu vou ouvir as pessoas, eu vou gerar compromisso, comprometimento. Talvez você anotou milhares de coisas. E você está empolgadíssimo agora para aplicar isso na sua segunda-feira, enfim, na sua empresa, no seu trabalho. Mas eu e o Fabinho, a gente quer propor algo maior ainda. É que tudo isso que você anotou, você faça uma análise em você mesmo, cara. E aí que é a loucura. Aí que é a loucura. Porque na gente mesmo, as perguntas que eu faço pro outro e às vezes é difícil de responder, quando eu faço para mim é 10 vezes mais difícil. 10 vezes mais difícil. Então eu acho que essa conversa ela precisa acontecer fora. Tudo isso que a gente está aprendendo aqui precisa acontecer fora, com as nossas relações e dentro também. Né? Eu aprendi com a grande amiga a seguinte história. Se eu me coloco como alguém que já chegou no topo da montanha, só tem um lugar que eu posso ir depois desse topo. É para baixo. É. A vida nos convida, né? Esse lance de construir uma empresa mais humana, uma casa mais humana, uma relação que seja mais humana, que não é perfeito, é lembrar que a gente nunca vai estar no topo da montanha. A gente está sempre no progresso de subida. Muito bom. Em direção a algo. E que a mensagem é o topo da montanha. É para lá que eu me referencio, é onde eu tomo nota, é onde eu tomo direcionamentos. Perfeito. E que eu trago uma fala. Todo o resto é meio, né? Tudo é meio. Até a empresa é um meio. Exato. Né? Mas o que eu sou e o que eu nunca posso esquecer é que eu sou um mero caminhante subindo essa montanha. Muito bom. E essa é a beleza do jogo, sabe? Acho que voltando um pouco da sua pergunta, quando você falou assim, o que fazer quando parece que a coisa não está indo bem? É lembrar que esse processo de construir relações mais humanas dentro das empresas precisa ser minimamente divertido. É. Com os erros, com os acertos. Porque, cara, é assim que a vida é. Empresário, cara, vai lá, monta empresa, e vai. Hoje tá bom, hoje amanhã não tá. E beleza, o que eu vou fazer com isso? É muito da psicologia positiva, né? Pensar, tá, ok, faz parte do jogo, e aí? E agora? O que fazer com isso? Qual é o lado positivo dessa história? Eu me diverti na jornada, no trajeto. Ah, puta, beleza, vim aqui, falei uma parada no podcast que amanhã eu fui e fiz uma cagada totalmente diferente. Tá, mas beleza, e aí? Ah, mas vou me criticar. Tá, tudo bem, mas quem eu sou no final das contas? Sou o que me criticam? Sou o que eu falei? Sou a mensagem? Não sou nada disso. Sou simplesmente um mero caminhador subindo a mensagem. Ou melhor, subindo a montanha. Sim, é muito louco. Isso nos traz uma leveza, tranquilidade, que muitas vezes eu não tenho. Eu também não. E eu fiz essa pergunta porque eu sei que você não tem, que a gente já conversou sobre isso, e eu também não tenho. E eu enxergo isso como algo belo também, porque só minha esposa que tá ali, e eu tenho certeza que Gabi também vai saber na relação de vocês, mas ela sabe quanto que eu me cobro também nesse sentido, quanto que eu já coloquei em comparação, sabe? Tipo, cara, será que... E aí você entra numa neurose, cara. Maluca, mano. E aí você começa a ter empatia com todo mundo e menos com você mesmo. Exato. Mas tem uma pesquisadora que fala o seguinte, não lembro agora o nome, não vou saber trazer a referência, mas enfim. Que o caminho de progresso, de evolução, né, da nossa vida, cara, nunca vai ser uma linha como uma figura da montanha, que é uma linha perfeita assim pra cima e chega no topo. Nossa, o seu sucesso. Não. Na verdade, você vai subindo, aí você decresce um pouco, aí você sobe mais um pouco e decresce, aí você pode decrescer mais um pouco, mas se você pegar e dar um zoom pra fora, assim, bem longe, aí você vai perceber que sim, mesmo com os altos e baixos, com a experiência da vida meio em turbilhão, cara, é impossível que de um ano para o outro, se você juntar os aprendizados, não exista uma evolução. É o todo, né? Sucesso. É o todo.
Porque, tipo, essa é uma pergunta, tipo, tá, mas o que é sucesso, cara? Uhum. Tipo, por exemplo, eu vou dar um... Você sabe quem que é o meu mentor, né? E eu vou dar um exemplo dele, cara. O maior sucesso da história da humanidade, pra toda a humanidade, foi um homem morrendo numa cruz. Tá ligado? Será que se eu olhar num ponto de vista humano, eu vou encarar isso como sucesso? Pra ele? Talvez não. Uhum. Porque a nossa concepção de sucesso, ela tá associada aparentemente a, enfim, desfrute, em vida, né? Em condição financeira, em todas essas coisas. Mas o que é sucesso, sabe? Tipo, às vezes a nossa... E aí que entra, juntando com tudo que a gente conversou aqui, às vezes eu tô olhando o sucesso como um alcance de KPI financeira. E, de fato, uma empresa precisa disso. Só que se eu enxergar microsucessos nas relações que eu ouvi, as pessoas se sentiram amadas, né? Se eu conseguir enxergar sucesso nisso, automaticamente eu vou ter sucesso nisso. Né? Só que a gente aprendeu a gente colocou o sucesso numa caixa, mano. Uhum. O sucesso, ele virou uma cartilha de regras. Uhum. Tipo, ó, pra ter sucesso é isso. Uhum. É chegar nisso. É fazer isso. E o sucesso é esse zoom pra trás que você falou, sabe? Total. Sucesso é olhar o todo, é olhar as minhas dores, olhar a minha história. Eu acredito que isso vem muito da nossa tendência a ser racional. É. Nós, seres humanos, queremos, e é gostoso esse lugar de ter uma explicação, sabe? De alguém nos fazer uma pergunta e a gente saber responder. Todo mundo, pô, se sente Todo mundo bem. quer isso. Todo mundo tem um pouco de médico, de mecânico. Exato, todo mundo tem um pouco da mente Quer racional. responder tudo. Exato, da mente racional de ter resposta para tudo. E aí a gente fica buscando referência. E tudo isso é referências que são visíveis. Né? Por exemplo, cara, sucesso. Se a gente for começar a falar de sucesso, cara, qualquer pessoa pode me enrolar o que for. De não falar sobre dinheiro, de não falar sobre uma casa, de não falar sobre um carro, de não... Cara... Tem essa fatia lá. Tem essa fatia lá. Tem. Só que a questão começa no que a gente busca para referenciar o sucesso. Se é só isso, Tá. essas coisas materiais, ou se são outras coisas. Como assim? Eu falei que eu tô assistindo uma série muito massa, né? Na Apple TV, o Ted Lasso. E aí, o Ted é um técnico de futebol, e ele fala pra galera o seguinte, cara, eu não tô nem aí pra se a equipe vai perder ou vencer no jogo hoje. Porque, pra mim, aquilo não é o sucesso que define o meu time. Legal. Se os jogadores não estiverem se dando bem no vestiário, se o treino não estiver sendo gostoso, sabe? Não estiver sendo harmônico, se as pessoas não estiverem comprometidas ali, se as pessoas não tiverem em conflito sobre qual estratégia a gente vai usar para o jogo, não tiverem segurança para falar sobre isso, se o dia a dia não for legal, de que adianta vencer o jogo? É verdade. Qual é a vida que eu escolho? Qual é o jogo da vida que eu escolho jogar? Ele não explica essa frase na série, né? Tem que pegar essa entrelinha quando ele fala assim, não, cara, pra mim o sucesso não é sobre ganhar ou perder. E é trazer isso pra nossa autorreflexão. Qual é a nossa referência de sucesso? Quem fala muito sobre isso também é um pesquisador americano chamado James Clear. Ele ajuda as pessoas a terem mais facilidade de formar hábitos. Hábitos mais saudáveis, né? Inclusive, um dos exemplos que ele dá no livro dele é esse. Ele fala assim, cara, eu sei que tem muita gente no mundo inteiro que tá buscando perder peso. Eu sou uma delas, inclusive. E ele fala assim, só que eu sinto muito, mas possivelmente você seja uma das pessoas que esteja fazendo isso da forma errada para ter sucesso em relação a essa meta. Porque possivelmente a maioria das pessoas condicionam a perder peso a balança, né? Então, assim, qual a minha meta? Cara, perder 10 quilos. Ele fala que geralmente o que acontece com essas pessoas é o seguinte, das duas umas. Ou essas pessoas conseguem perder os 10 quilos,
Mas muitas delas voltam para a estaca zero, porque elas entenderam que o sucesso era perder os 10 quilos e, Pronto. perdi, pronto. Agora eu preciso voltar à minha rotina, posso voltar à minha rotina e muitas delas acabam ganhando o peso de volta. Ou outra coisa que acontece muito, ele fala assim, cara, tem pessoas que condicionam muito a ideia de sucesso a perder os 10 quilos, que se em um mês elas não perderam, elas falam assim, cara, isso vai ser muito difícil. Não tô tendo uma imagem de resultado. O que ele nos ensina e nos mostra sobre ter sucesso? Ele fala assim, cara, coloca uma intenção que não seja tão visível assim, mas que seja mais profunda. Como? Coloca como meta ser saudável. Esse é o seu sucesso. E acorda todos os dias e em tudo que você for fazer, lembra de se perguntar, o que uma pessoa saudável faria nessa situação? Bom. Abrir o olho. O que uma pessoa saudável faria? Uma meditação ou mexer direto no celular? Vou tomar o meu café da manhã. O que uma pessoa saudável faria? Tô numa jornada de trabalho aqui que tá sendo exaustiva para mim. O que uma pessoa saudável faria agora? Continuaria trabalhando cada vez mais? Ou reorganizaria, passaria um tempo refletindo sobre como replanejar aquela semana? Talvez fazendo tantas essas coisas, operando como uma pessoa saudável opera, uma das coisas que você vai ganhar talvez seja perder 10 quilos. Bom. Esse vai ser um dos indicadores de sucesso. Muito bom. E, aliás, isso é tudo sobre construir uma empresa um pouco mais humana, mais consciente. Fazer o dia a dia das empresas serem um pouco mais profundos. Sim. Ao construir metas, se perguntar, cara, essa meta financeira aqui, o que é? É só uma forma de a gente colocar de forma mais cartesiana no nosso pensamento e falar assim, não, minha meta é crescer 10%. Porque às vezes tem uma meta que não parece ser tão tangível, mas ela vai fazer crescer 10% e muitas outras coisas a mais. Como, por exemplo, cara, a minha meta por esse ano é fazer meus clientes mais felizes. Bom. Vou além. A minha meta esse ano é fazer meus colaboradores internos mais felizes do que eles são. Porque não sei se alguém já parou para refletir, tem um ciclo vicioso... vicioso não. Um ciclo... Nossa, esqueci o termo que o pessoal fala. Quando se repete o quê? Quando você se repete, mas não é um vício. Não é um ciclo vicioso, é um ciclo... Hã? Não. Talvez um ciclo construtivo, digamos assim. Por exemplo, se o meu foco está em construir colaboradores mais felizes, possivelmente colaboradores mais felizes vão gerar clientes mais felizes, passando essa felicidade para eles. Meus clientes mais felizes vão ter mais fidelidade, vão comprar mais de mim. Vão me trazer mais lucro. Eu posso retornar esse lucro para meus colaboradores, que vão gerar ainda mais clientes felizes. E olha só, eu deixei de olhar como foco material de sucesso para o lucro e falei assim, não, vou pensar em como as pessoas aqui dentro vão ficar mais felizes, porque elas mais felizes, elas vão ficar mais comprometidas comigo, elas vão entregar mais valor para o cliente vai se sentir mais feliz, e tudo isso gera um ciclo construtivo. Então, tudo depende de onde eu coloco o ciclo foco, virtuoso. Né? Um ciclo virtuoso, isso. Pessoas felizes dão mais lucro, né, cara? Claro. Isso é óbvio, dentro de casa. Só que é isso, né? Nossa mente cartesiana que fala assim, tá, mas como eu vou medir isso aí? Eu tenho como colocar isso num indicador na minha tela? Faz a gente, generalizando aqui, né? Faz a gente talvez fugir desse lugar de criar uma empresa mais humana. Sim. Dá muito mais trabalho, cara. Claro que dá trabalho. Dá muito mais trabalho. E aí as pessoas não querem encarar esse processo de... Igual, e aí vamos trazer agora o mesmo contexto, né? A mesma conversa que a gente tá no mundo religioso, cara. Tipo, dá muito mais trabalho eu resolver as minhas sombras do que eu sentar num domingo numa igreja e achar que a fala de alguém resolveu a minha semana e agora, a partir dos próximos dias, as coisas vão fluir bem. Porque é muito mais fácil isso, eu delegar para alguém a responsabilidade, né? De ser humano, por exemplo. Uhum. E aí, por isso que às vezes nas empresas se desiste, porque é muito mais fácil eu hierarquizar, eu dar ordem, comando. E para eu chegar num resultado, eu até concordo que para chegar num resultado
numérico é mais rápido e mais Sim. fácil. Sim. Mas talvez essa mesma pessoa que exigiu isso um dia vai ser exigida. E aí que é onde é o problema, né? E eu acredito que tem um forte aprendizado aqui. Essa é a hora da caneta e do papel também. Mas é porque é um daqueles aprendizados que, assim, foram buracos que eu pisei. Talvez que eu até tenha uma cicatriz, assim, que são importantes de citar. Quando eu falo sobre comando e controle, parecendo que eu não concordo com isso, eu queria ressignificar aqui, para se você que está ouvindo, deu esse significado. Na verdade, eu acredito que comando e controle, ele tem também, como tudo que eu falei, uma intenção muito positiva. Perfeito. Às vezes, para alguém que está chegando na empresa, é o primeiro emprego, a coisa mais humana que você pode fazer é ter um pouco de comando e controle. É ter direções mais claras. Perfeito. Porque talvez a coisa mais desumana é deixar um ambiente de total autonomia. É como uma criança. Você deixar uma criança em casa, dentro do carro, Exato, livre ali, exato, é irresponsabilidade. exato. É ruim para mim e ruim e para o outro também. Então, para mim, ser humano é conseguir equilibrar todos os mecanismos de gestão numa empresa, equilibrando com o fator humano. Sim. E aqui que começa a brincadeira. É como eu posso ainda ser uma empresa de ter processo que tem comando e controle e usar isso de forma consciente. Mas não ser quadrado, sabe? Eu costumo dizer que o ser humano mais feliz do mundo é o ser humano que consegue ser mais flexível. Então, o caminho para construir humanidade nas empresas é ter um pensamento flexível para entender, cara, que processos aqui hoje já conseguem ser mais flexível que eu posso confiar mais nas pessoas. Então, por exemplo, cara, eu não consigo, por exemplo, dar flexibilidade para todo mundo ter as senhas do banco da minha empresa. Sim. Todo mundo ter autoridade para gerir o processo financeiro da empresa. Não. Esse é um processo, talvez, que tenha mais comando e controle. Mas, por exemplo, cara, o processo de atender o cliente, talvez ele já está tão declarado que eu posso dar mais autonomia para as pessoas, sabe, usarem, talvez, a sua forma de chamar o cliente, de conversar, deixar as pessoas serem mais quem elas são, criar uma relação de mais conexão com o cliente, entende? Ah, aqui eu posso ser mais flexível. Então, é começar a pensar dessa forma, que não é sobre ser comando e controle, é sobre ser autonomia total e deixar as pessoas Perfeito. serem que elas são num ambiente cool e colorido e... Também vai ser destrutivo. Também vai Foi ser destrutivo. Então, o ser humano é ser consciente de que não é ser sobre luz ou ser sobre sombra. Eu acho que Sempre ser os dois, né? até associado a... Nesse processo, é sempre olhar o nível de consciência do outro no processo. Uhum. Porque se eu identificar isso que você falou, por exemplo, se é um bebê, ou se é um adolescente, ou se é um adulto, em nível de consciência, as minhas formas de delegar, de conversar, de se comunicar, de exigir, de criar expectativa é diferente. Sim. E esse, para mim, talvez é a maior complexidade e dificuldade das relações humanas. Sim. É o não enxergar todo mundo como uma coisa só. Como todos estão na mesma jornada e por isso agora eu posso colocar só mais flexibilidade, mais liberdade, ou agora eu posso pôr um pouco mais só de controle, só de autoridade, porque são ciclos e pessoas diferentes, né? Se olhar como indivíduo, às vezes, é igual você disse, para um eu vou dar a senha do banco, Uhum. para o outro eu vou deixar alguém colocar a senha do banco para ele, Total. porque é o nível de consciência do indivíduo, né? E é isso que torna o processo gostoso e divertido, cara. É perceber, testar, reagir, Sim. perceber que, putz, fiz errado. Putz, deixa eu voltar atrás, então. É isso que não faz a gente ser robô, né? Tem um mentor meu que, quando eu tava aprendendo sobre como é esse lance de construir mais humanidade nas empresas, ele falou assim, cara, às vezes é como brincar de pipa. Às vezes você solta, aí você percebe que demais, aí você volta. E é a brincadeira da vida, velho. Então, tem que ser divertido. E tem que ter mínima disposição pra jogar esse jogo. Se você não tá disposto a jogar, pra brincar essa pipa, aqui se chamam como? A pipa ou o pipa? A pipa. A pipa, lá em Natal também.
A pipa, né? A pipa. Se não tiver disposto para brincar com essa pipa, cara, repensa aí. Porque vai ser isso. Sim. Vai ser esse jogo de Vai. ir, corrigir, Não sabe? é exato, Recalcular não a é. rota. Tem variáveis, né? Sabe? Sei lá, igual o Waze, sacou? Você pode planejar o que for. Colocar o destino que você quer, você parte de um ponto atual. Cara, vai rolar trânsito no meio do caminho. Você vai... Pode ter um acidente, um trânsito. Exato, e precisa ser... Vai recalcular. Exato, o processo precisa ser adaptativo, né? Hoje, quando a gente fala de planejamento estratégico da empresa, a gente usa essa sigla, PAI. Planejamento Adaptativo e Estratégico. Precisa ter um plano? Claro. A gente não gosta de deixar tudo solto. Mas precisa ser adaptativo. Precisa que o ser humano reconheça de, cara, testamos 6 meses, parece que não está dando resultado. Vamos questionar a si mesmo? Sim. Se o que a gente planejou realmente faz sentido, aceitar que nós não somos seres de certeza. Legal. Somos seres de hipóteses. É ter um norte claro, mas ter flexibilidade de rota, sacou? Isso é bom. Isso é ser humano. Ser adaptável. Né? Inclusive, Darwin falou isso, né? Ele falou assim, por que a gente domina, o Homo sapiens, a nossa espécie domina, mesmo não sendo a mais forte, a mais veloz, nem a mais inteligente, em questão de QI, né? Você pega, por exemplo, o golfinho. Estudos falam que golfinho tem nível de QI, tamanho cerebral, sinapses nervosas, muito mais do que o ser humano. Total. Mas o que faz a gente dominar? Adaptabilidade, que é o que Darwin fala. A gente se adapta. Então, é legal isso que você trouxe agora, de criar hipóteses em vez de certezas. Eu fico muito louco, mano, quando a Gé sabe, quando alguém traz alguma coisa de forma absoluta. Porque eu falo assim, mano, peraí. Eu vou viver uns 80, 90 anos, sei lá, expectativa de vida, né? Uns 80, 90. Como que eu, 80, 90 anos, né? Num planeta que tem aí tem uma grande discussão, né? De se é bilhões ou se é milhões de anos. Quero definir uma verdade absoluta para eu, um ser que vive 80, 90 para um universo que existe a bi. Cara... Tipo, não tem lógica o absolutismo, né? Eu quero ser um vovozinho fazendo pergunta, velho. Ele falou assim, putz, mudei de ideia. Acho que agora é isso. Sabe? E vai ser mais divertido. Eu acredito que assim, sabe? Eu gosto disso também. Hoje eu reconheço que nos meus 20 anos, assim, quando eu entrei na empresa, eu falava mesmo. Eu falava pra uma companheira de trabalho a seguinte coisa. Eu falava assim, Dani, eu não sou bom pra lidar com esse negócio de relação, não. Ó, se a galera começar a ter esse negócio aqui de estar em conflito, ó, me ajuda Já aqui. era. Porque... Essa frescuraiada, eu vou resolver isso. Não, eu era muito esse cara. Sim. Engenheiro, assim, tal. Cara, hoje eu falo o seguinte, olha, os processos que vocês quiserem ficar, pode ficar. Eu quero ficar só com a galera aqui, tá bom? Beleza. Eu aceito que eu mudei. Amanhã eu posso Perfeito. ser outro, sabe? Também, não ter compromisso com a verdade de ontem. Não. Esse é o ponto, porque senão eu deixo de progredir. A verdade do agora só, né? É verdade do agora. Agora que faz sentido pra mim. Igual a audiência do agora, né? A audiência do agora. Isso daí eu falei lá no Samuel. Mano, a internet tá cheio de verdade absoluta, né, mano? Total. Tipo, cara... Tipo, você vê assim, às vezes uma pessoa falando... não viveu ainda uma experiência de dor, de luto, não viveu ainda o lado sombra da vida e colocando uma frase como se fosse absoluta, né? Tipo, cara, descobri a resolução do mundo agora. Sim. E esse lugar de humanidade que você se propôs a entrar é um lugar totalmente diferente, né, cara? É um lugar de variáveis. E tem que ser questionável mesmo, inclusive pra quem tá assistindo, cara. Questionem a gente. Questione a gente, cara. Sempre falei de... Não acredite em 100% de tudo aqui não e não leve como verdade. Teste, experimenta e fala. Odiamos a alienação. Odiamos. Se você se alienar o nosso pensamento, você virou escravo da gente. Tem gente que pergunta assim pra mim, cara, então se eu fizer isso aqui bem direitinho que você tá falando, vai dar tudo certo mesmo, vai dar resultado? Eu falo assim, cara, testa, experimenta e me fala. Pronto. Só isso. E eu te perguntar, rola um pip time aqui? Como é que é? Tava querendo fazer, não, já vai. Vamos encerrar já. Eu não vou fazer igual o Vilela que fez a live de 12 horas lá no Inteligência Limitada lá. Vamos chegar nisso, cara. Logo mais quero fazer live de 12 horas, mano. E bota o banheiro aqui do lado. Aí nós vai parando e...
Mas, gente, a gente já vai encerrar. Fabinho, te agradecer de coração imenso. Agradecer rápido aqui, que o tá apertando aí. Tá começando a mexer a cadeira aqui, vocês já vão saber. Tá explicado agora porque eu comecei a mexer na cadeira nos últimos 5 minutos. Esse é um sinal de humanidade, cara. Esse é ser humano. Isso é ser humano, cara. Pode ser humano. Pode ser humano, filho. Pode fazer isso se quiser também. E te agradecer demais, mano, por esse tema. A gente ainda, com certeza, você vai voltar aqui outras vezes pra gente transcorrer outros assuntos, porque aqui a gente pegou só 1 ou 2 assuntos. Mas te agradecer muito, mano. Dá uma consideração final aí pra galera e dá uma mensagem rápida pra esse líder agora que tá com essa dificuldade em relações, dentro do trabalho, não tá conseguindo efetivar resultados, tá se sentindo culpado. Dá um recado aqui pras pessoas. Nessa câmera bonita aqui. Cara, eu acredito que se você ficou até o final aqui é porque você já tem alguma disposição para fazer algo diferente. Mas para que isso comece a acontecer fora, esse processo começa por dentro, assim, de investigar quais são as minhas forças e fraquezas que me permitem ser mais humano. Porque o que acontece na equipe é um reflexo do líder, né? É um reflexo, muitas vezes, do que está dentro. Não só do líder, mas da liderança, porque, às vezes, qualquer um ali pode ser líder. Então, o que acontece fora é só um reflexo do que está dentro, da maneira que a gente pensa, da maneira que a gente acredita sobre como podem ser as coisas. E o primeiro exercício é o exercício de refletir o que está dentro. Porque só esse primeiro pequeno passo de refletir o que está dentro já vai mudar tudo que está fora. Muito bom, cara. E ainda segurando o pepino. Esse vale ouro, hein? Rapidão, hein? Gente, agradecer vocês de novo, acabando por aqui mais um episódio. Não esquece, eu sempre falo isso no fim, não esquece, cara. Não tem problema nenhum. E você que tá ouvindo, pode ser humano, cara. Você pode ser humano, não tem problema nenhum com isso, tá tudo bem. Valeu? Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu, gente. Abraço.